No dia 12 de junho de 2025, uma tragédia silenciosa explodiu no bairro Vale do Sol, em Barueri. Enquanto a maioria das famílias se preparava para celebrar o Dia dos Namorados, uma mãe saía cedo para trabalhar, por volta das 5 da manhã, e deixava sua filha de apenas 10 anos sob os cuidados de alguém em quem confiava, o padrasto da menina. Larissa Manoela estava em casa. A rotina era conhecida, a mãe saía cedo e a menina ficava com ele. Mas aquela manhã não seria apenas mais um dia comum. Segundo o depoimento do próprio padrasto, Diego, ele teria acordado por volta das 8h30 e se deparado com Larissa já desperta. Foi nesse momento, segundo ele, que a menina teria feito um comentário provocativo. O chamou de corno. Palavras que, para qualquer adulto emocionalmente estável, deveriam ter sido ignoradas, contornadas, tratadas com maturidade. Mas, segundo ele, bastou aquilo para perder a cabeça. Mas o que realmente aconteceu naquele quarto? Será que uma criança de 10 anos tem consciência do peso dessas palavras? Ou será que havia um histórico oculto de tensão e abuso entre os dois que nunca veio à tona? Diego disse à polícia que saiu da sala, foi até a cozinha, pegou uma faca, voltou e atacou. Quantos segundos se passaram entre essa ida e volta? Tempo suficiente para refletir? Tempo suficiente para parar? Ele não parou. Foram 16 facadas. No rosto, no pescoço, no tórax. Regiões vitais. Ataques cheios de raiva, de ódio, de fúria. E o mais assustador, ninguém ouviu nada. Nenhum grito, nenhum pedido de socorro. Vizinhos disseram não ter percebido qualquer movimento estranho. Larissa foi assassinada em silêncio. Depois, o padrasto simplesmente foi embora. Deixou o corpo da menina ali. A casa vazia. A porta aberta. O crime encoberto pelo silêncio e pela rotina. A pergunta que não cala é: quantas Larissas estão vivendo agora com alguém que todos acreditam ser confiável? A mãe de Larissa, Danusa, confiava naquele homem. Moravam juntos, dividiam a vida, a casa, os cuidados com a filha. Não havia registros de violência anterior, nenhuma denúncia, nada. Mas o perigo nem sempre vem gritando. Às vezes ele sussurra, e às vezes ele está dentro de casa. Os advogados da mãe começaram a abandonar a causa, um a um. A justificativa? Conflito de interesses. Isso levanta um alerta. Será que havia algo mais? Algo que ainda não veio à tona? A comunidade está abalada, os vizinhos indignados e a polícia pressionada a dar respostas. Horas depois do crime, Diego confessou. Frio, objetivo, sem emoção. Disse que Larissa o provocou, que perdeu o controle. Mas e antes disso? E os sinais ignorados e a responsabilidade de um adulto diante de uma criança? A cena descrita por ele foi marcada pelo silêncio, pela ausência de gritos, de arrependimento, de humanidade. O pai biológico, que não morava com ela, também passou a ser questionado nas redes. Onde estava? Por que não estava mais presente? Mas essa não é uma acusação, é uma constatação. A ausência paterna é um dos fantasmas mais comuns nos lares brasileiros. Danusa saiu para trabalhar. Deixou a filha com quem acreditava ser confiável. Mas quando voltou para casa, encontrou o pior pesadelo de qualquer mãe. Larissa estava morta, com 4 facadas visíveis, coberta com um lençol. A imagem de uma infância interrompida de forma brutal. O grito de desespero ecoou pela comunidade. Os vizinhos chamaram socorro, mas já era tarde. A menina já não estava mais viva. A partir dali, as investigações ganharam força. A polícia foi atrás de câmeras de segurança e, em uma delas, uma imagem chamou a atenção. Diego caminhando por uma rua próxima da casa no exato horário do crime. No depoimento anterior, ele havia dito que estava no trabalho, mas a imagem não mentia. Ele estava por perto e não soube explicar o que fazia ali. Depois da descoberta das imagens, Diego não teve mais como negar. Confessou. Mas o modo como contou, gélido, sem emoção, nenhuma lágrima, nenhum tremor, nenhum "por que eu fiz isso?". Disse que perdeu a cabeça, que foi impulsivo. Mas o que existe entre um impulso e o caminho até a cozinha, pegar uma faca e voltar?
Essa faca, inclusive, segundo a família, era uma das facas da coleção do irmão de Larissa, um presente dado pelo próprio Diego. Mas agora a faca sumiu. A polícia ainda não encontrou o objeto usado no crime. Foi lavada? Escondida? Jogada fora? As roupas que ele usava naquela manhã estavam dentro da máquina de lavar. Já o tênis desapareceu. A mãe de Diego disse que ele jogou fora, mas ninguém sabe onde. Aos poucos, a polícia vai ligando os pontos. Mais peças de roupa foram apreendidas em um segundo endereço que Diego não revelou à polícia, um local que ele usava como esconderijo. Lá também foi encontrado um bilhete com juras de amor à mãe de Larissa. Juras misturadas com culpa. E a Danusa? O comportamento dela, segundo familiares, mudou. Está em choque, calada, desconectada da realidade. Alguns acham que é o luto, outros dizem que é medo. Há quem acredite que ela esteja sendo investigada, e os advogados dela, que antes a defendiam com firmeza, agora se afastaram. Nos bastidores da investigação, o que se comenta é que a polícia está refazendo todos os passos. Quem sabia que Larissa estaria sozinha? Quem entrou ou saiu da casa naquele intervalo? Por que a porta estava aberta? E a hipótese mais aterradora: Larissa pode ter sido morta enquanto dormia. Uma das vizinhas conta que, ao saber da morte da menina, sua própria filha revelou algo assustador. Um homem de uma bombonière próxima costumava dar doces às crianças em troca de abusos e oferecia dinheiro para que elas não contassem. Seria esse o mesmo homem envolvido num assassinato? Ou mais um monstro à solta? Outro suspeito é um homem que havia brigado com o pai de Larissa semanas antes. Segundo a família, ele teria feito ameaças, mas até agora nada foi comprovado. No dia do velório, Diego compareceu, mas não ficou muito tempo. Logo após o enterro, foi levado à delegacia, prestou depoimento, foi liberado. Sim, liberado. Mesmo sendo o principal suspeito, mesmo com todos os indícios, mesmo com a confissão, não havia juiz disponível à noite para assinar o pedido de prisão, e ele saiu pela porta da frente. A família, em desespero, teme que ele fuja, que desapareça e que a justiça nunca seja feita. Testemunhas que viram um homem de moletom e capuz próximo da casa de Larissa prestaram depoimento. Uma delas, com medo, demorou dias para se manifestar. Tem uma filha da mesma idade e teme que a próxima vítima possa ser a dela. O bairro inteiro está em choque e o Brasil se pergunta: como isso foi possível? Larissa Manoela tinha 10 anos. Gostava de brincar com as vizinhas, tinha sonhos, desenhos na mochila, vontade de ser cantora. Era uma criança e sua vida foi tirada por alguém que deveria protegê-la. O caso expõe algo maior. Quantas crianças vivem hoje em lares onde o silêncio esconde o perigo? Quantas mães estão cegas por uma confiança que não foi bem construída? Quantos pais estão ausentes demais para notar os sinais? Essa não é apenas a história de um crime. É um alerta, um grito. Por Larissa, por tantas Larissas, por todas as infâncias que ainda podem ser salvas. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que histórias como essa não podem ser esquecidas. A dor da mãe, o clamor por justiça, o grito abafado de uma criança que não teve chance, precisam ecoar. Se inscreva no canal. Aqui a verdade não é silenciada. Aqui a dor não é ignorada. E aqui a justiça começa com a informação. Eu deixei aqui na descrição o link que vocês vão gostar. Confiram, é importante.